A seca ela tem várias dimensões. A gente não pode analisar a seca só como meteorológica ou hidrológica ou agrícola, né? É muito voltado ao setor que você está mais afeito, né? No caso, nós estamos muito vinculados ao setor de recursos hídricos, né? Então, o nosso olhar é mais para a seca hidrológica, né? No caso, na reposição dos recursos hídricos para os reservatórios gerenciados pelo Estado. Isso nos coloca alguns desafios, né? Porque quando a gente fala nos reservatórios gerenciados pelo Estado, são sistemas pequeno, médio e grande porte, mas que não atingem uma escala mais local, né? E essa falta de governança mais na escala local, ela tem implicações, né, nos recursos, na reposição desses recursos, desses reservatórios que são gerenciados pelo Estado. E essa ausência da governança ao nível local, ela não é tratada porque nós não temos institucionalidade a esse nível, né? Então esse é um dos problemas que eu vejo hoje na gestão, é algo até já relatado em relatórios internacionais, né, da OECD, isso é muito claro aqui no estado do Ceará, né? Eu acho que precisaria alguma instância ao nível municipal, né? Nos coloca um grande desafio devido à falta de institucionalidade ao nível municipal no que diz respeito ao tratamento dos recursos hídricos, né? De como pensar nessa governança ao nível local no setor. A seca ela não é um evento tipo cheias, né? Que eles ocorrem rapidamente. Ela geralmente é um evento sorrateiro, que nos pega, em geral, se a gente não tiver um bom sistema de monitoramento e previsão, nos pega de surpresa, né? E a gente, às vezes, é muito, digamos assim, enganados, né, pelos recursos que a gente tem em estoque, né? Às vezes a gente fica dizendo, não, mas nós ainda temos recursos armazenados, né? Mas esses recursos não estão sendo repostos, né? E é esse a grande chave, né, para a gente nos preparar a seca, a gente trabalhar no pilar de monitoramento e previsão, né, para nos dar uma certa antecedência nas ações que devem ser tomadas. E aí, no caso, para cada sistema hídrico, a gente ter definido esses gatilhos de ações que devem ser realizadas para diferentes estados desses sistemas hídricos. Nós temos um impacto muito forte nos estoques, né, de armazenamento. O estado do Ceará atingiu volumes que representariam menos de 6% da sua capacidade de armazenamento, que é de 18,7 bi, né? Nós ficamos em torno de 5,8% dessa capacidade. Então isso foi um ponto baixo aí nesse armazenamento ao longo de todo esse período, né? E com isso, é claro, com os reservatórios com os níveis tão baixos, nós começamos a ter problemas, né, sérios de qualidade de água, que são problemas já recorrentes, né, mas nunca tiveram, né, tão graves, né, diante a situação do armazenamento. E com isso nós já começamos a ter cidades, né, sendo abastecidas por baterias de poços que foram perfuradas pelo sistema de gestão de recursos hídricos do Estado, né? Por a questão de custo, nós não podemos ter água tratada garantida para essas cidades, né? Então a solução foi muito criativa, por sinal, né? A gente colocar água salobra desses poços na rede, né? E termos em alguns locais da cidade, né, água tratada com dessalinizadores, né? Então a água para uso doméstico, né, lavar roupa, né, cozinhar, era água salobra, né? Mas a água para beber era disponibilizada em chafarizes ao longo da cidade. Então essas soluções que surgem nesses momentos de crise, elas vieram mais para amenizar os impactos, mas os impactos com certeza eles foram muito dramáticos, né, e colocou esse grupo de recursos hídricos trabalhando praticamente 24/7, né, 24 horas, 7 dias na semana, né, em contato por redes sociais, telefone, tentando resolver problemas de vazamentos que ocorreram, né, ao longo da implementação dessas soluções, né, durante todo esse período de seca, né, que a gente coloca como tendo iniciado em 2012, mas na verdade esse problema já veio de 2010, né, que nós tivemos um ano de El Niño muito forte, né, e se não fosse as decisões tomadas em 2009 para, eu vou chamar de não observar
o plano de controle de cheia do Castanhão, hoje com certeza nós não teríamos mais água para a região metropolitana de Fortaleza, né? Foi decidido não observar o plano de controle de cheia para poder terminar o período chuvoso em 2009 com o maior estoque de água possível, né, no Castanhão, exatamente pensando no período a seguir, que já tinha indicativo de ser um período seco. Não tem protocolos muito determinados, né? São reuniões sistemáticas que são feitas, né? Nós temos um grupo de contingência que se reúne toda sexta-feira no gabinete do governador. Uma vez por mês tem a participação do próprio governador, né? E essas informações são colocadas toda sexta-feira, tanto da questão de impactos quanto das soluções, né? E à medida que as informações são passadas em termos de evolução do clima, né, das condições dos oceanos, do que é que pode acontecer nos próximos meses, né, decisões são tomadas nessas reuniões, né? Por exemplo, esse ano nós fizemos uma divisão no prognóstico, né? Nós dividimos o Ceará em dois, né, Noroeste e Sudeste, indicando que a região a Noroeste, né, tem uma tendência de chuvas acima da média e a região Sudeste, chuvas abaixo da média. Isso colocou para a COGÉ um cenário preocupante para a Bacia do Jaguaribe e para a região metropolitana de Fortaleza. Então, os cenários que foram trabalhados na alocação de água para essa região, né, focada na região metropolitana de Fortaleza, foram cenários, né, muito, digamos assim, conservadores no que diz respeito ao aporte de água aos reservatórios do sistema. Então, é assim que a informação é passada e assim como com a cenarização são feitas simulações e discutir junto aos comitês, né, esse cenário de alocação. Não existe uma institucionalidade, a grande verdade é essa. Nós dependemos muito dos atores que estão no sistema, né? Eu fico muito feliz com o grupo que está aí, com o João Lúcio, com o secretário Teixeira, porque são pessoas que são afeitas a esse tipo de informação e que incorporam realmente essas informações no processo decisório. Por exemplo, 2009, como eu já contei, né, a informação do clima, né, que seria um ano chuvoso, foi utilizada no processo de alocação. Decidiu-se não observar o estudo de controle de cheia do Castanhão exatamente para tentar assegurar o maior volume possível armazenado no Castanhão para garantir a possível seca que viria. Da mesma forma, 2015 e 2016, quando a gente no final de 2014 indicou a possibilidade de um período seco em 2015 e sua continuidade em 2016, o Teixeira tomou como decisão elaborar um edital de perfuração de poços para 2 anos, 2015 e 2016. Então nós ganhamos tempo em termos de processo burocrático, né, para a contratação de firmas para perfuração de poços. Então, se você me perguntar, isso ocorre sempre? Não. Depende dos atores e de como eles percebem a utilidade da informação no processo decisório. Na verdade, a política nacional de seca não existe no país, né? Existem elementos de uma política, né? O próprio monitoramento, se você olhar como era feito antes, o monitoramento da região Nordeste, era feito por várias instituições, né, a nível federal e a nível estadual. E se você olhar algumas a nível federal, várias pessoas tinham instrumentos de monitoramento de seca dentro daquela instituição. Então não tinha um monitoramento, digamos assim, que era basilar das decisões federais, nem muito menos da estadual. Hoje nós temos o monitor de secas, né, que é um trabalho colaborativo, né, entre Estado e União, hoje tocado pela Agência Nacional de Águas, né, e que temos um instrumento de monitoramento oficial, né, da seca da região Nordeste, né. O nosso grande desafio agora é expandir o resto do país. Mas esse é o primeiro elemento, né. Nós temos que trabalhar também na previsão, ela tem que ser uma previsão também que seja colaborativa entre Estado e União, né. Ela tem que ser mais objetiva, ela não pode ser baseada em conversa, né, ela tem que ser baseada em modelagem, né. E os outros pilares, a questão da análise de vulnerabilidade de cada setor, que não foi feita de maneira adequada, né? A questão dos planos de contingência, que o professor Assis está num esforço aí de avançar nesse sentido. A gente também na FUNSEMI, a gente conseguiu alguns projetos aí com a Agência Nacional de Águas, né? Mas cada sistema é um sistema. Cada sistema de reservatórios precisa do seu plano de contingência específico, cada sistema de abastecimento urbano precisa do seu plano de contingência específico. Então é um trabalho que está se iniciando, né, mas que tem muita coisa a ser feita pela frente, né?
Eu acho que a questão institucional, para mim, ela é chave. Ela é chave, existe sobreposições de ações, quando a gente olha a nível federal, a nível estadual, a experiência de colaboração entre as instituições de diferentes esferas administrativas é algo muito tênue ainda, né? Nós temos essa experiência do monitor, que para mim foi um sucesso, é um sucesso, mas ainda está começando esse trabalho, né? Existe uma questão de ego institucional e pessoal que se mistura nesse processo e torna tudo muito difícil em termos de preparação e resposta, né? Então, as instituições também são fragilizadas em termos de recursos humanos, né, de materiais. Então, isso com certeza tem impactos na resposta e preparação às secas. O monitor de secas, basicamente, ele é um instrumento de monitoramento da seca, né, usando as informações do sistema de monitoramento climático, o sistema de monitoramento hidrológico, o sistema de monitoramento de variáveis meteorológicas em geral, né. A partir desse monitoramento e de produtos de sensoramento remoto também, para complementar a deficiência da rede de monitoramento que nós temos, tanto a nível federal como a nível estadual, a gente gera um produto que indica o nível de severidade de seca, né, na região Nordeste, nas suas mais diversas áreas, né. E o que o monitoramento faz, ele faz esse acompanhamento, né, da evolução desse nível de severidade ao longo do tempo, né. Hoje nós estamos fazendo esse monitoramento a nível mensal, né? E esse monitoramento, a ideia no futuro é que a gente consiga chegar a nível quinzenal. É um desafio, né? Porque tem toda uma questão de integração de dados, né? De automação dos processos de monitoramento que são feitos, de armazenamento desses dados em particular, né? Então tem um grande esforço de integração dessas bases de dados que não pertence a uma única instituição, pertence a várias instituições, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então não é um esforço fácil, mas a ideia é você fazer uso do que tem disponível, né? Complementando com informações de sensoramento remoto para monitorar o mais fielmente a evolução da seca na região Nordeste. Ele compreende claramente pela evolução da tonalidade das cores, a severidade da seca ela é representada por cores, né? Quanto mais vermelho, mais crítica é a seca, mais severa é a seca, né? Então, se ao longo do tempo uma dada área está se tornando mais vermelha, significa que a seca naquela área está se tornando mais severa, o que significa que os recursos naturais não estão sendo renovados, como a água, né? Então, a água para aquela região ela não está sendo renovada de maneira sustentável. Então, acende a luz vermelha, digamos assim, no que diz respeito, né, à atenção para aquele sistema hídrico em particular. É claro que o monitor de seca ele tem uma escala regional, né, e a gente tem que ter cuidado, porque a escala regional ela dá um olhar, né, mais sinótico e não focado num dado sistema de reservatórios. Então o sistema de reservatórios ele tem que ser estudado também, o seu monitoramento, como é que deve ser feito e como atrelar esse monitoramento ao monitoramento realizado com o monitor da seca, né, para que essa relação ela seja bem estabelecida e que nos permita dar alertas claros, né, àqueles gestores que são responsáveis pelo monitoramento do sistema hídrico. A gente tem feito um esforço, eu diria que é um esforço muito grande, porque pela carência de pessoal hoje, né, em contribuir para essas reuniões de alocação. Eu acho que o modelo da reunião de alocação ele tem que ser revisitado, né? Eu acho que ele tinha que ser mais interativo, como era no passado, na sua origem, né? A gente tem algum nível de interatividade, né? Hoje nós temos um modelo muito protocolar, né? A gente apresenta alguns cenários, né, mas não tem digamos assim, interação com as demandas do usuário. Antes a gente fazia rodadas de conversa, eu achava mais interessante, né? Criava um vínculo maior. É claro que tem uma dificuldade operacional de se fazer isso, né? Hoje as reuniões são enormes, né? Com um número muito grande de pessoas, então talvez seja até impossível conseguir de novo esse nível de interatividade. É por isso mesmo que a COGE tem colocado uma diversidade de cenários, né, de alocação e isso é colocado na reunião, né, para a discussão. O que a gente tem feito, basicamente, é colaborar diretamente com a informação climática nas reuniões de alocação e indiretamente, através da COGE,
com cenários de alocação. Então a gente estabelece cenários de clima e cenários de aporte aos sistemas de reservatórios e a Cogel usa isso nas simulações dos reservatórios. A gente sempre produziu essa informação, sempre não, né? Desde 2004 que a gente vem fazendo um esforço de não só oferecer a previsão climática, né, mas agregar valor a essa previsão em termos dos impactos dessa previsão, em termos de aporte aos reservatórios, etc. Né? Mas o uso mais efetivo, ele realmente se tornou nessa seca mais recente, né? Em termos de cenários de aporte, né, para as simulações dos reservatórios. E isso aí muito pelos atores que estão, né, à frente das instituições. Eu não sei se numa eventual mudança isso vai continuar, não dá para saber. Tem que tentar institucionalizar esse processo o mais apressadamente possível, né, e torcer para que ele realmente entre no dia a dia das instituições que estão envolvidas nesse processo. Eu não sei como é que seria uma seca como essa no futuro com outros atores. Eu não sei. Eu não posso afirmar que nós estaríamos com um nível de preparação melhor ou pior ou igual, compatível que nós estamos hoje. Sinceramente, eu não consigo ver isso claramente. Eu acho que o nosso grande problema é de comunicação e aí eu tenho que ser bem sincero que o problema de comunicação ele não é bem das instituições, né, que estão aí na linha de frente. Eu acho que a necessidade de algumas decisões mais duras, com impactos mais severos sobre setores usuários, elas vêm sendo declaradas na mídia, né, por secretários de recursos hídricos, pelo gerente da Cogel, o diretor da Cogel, né, pela gente da FUNSEMI, né, mas existe ainda, e aí se você analisar o que aconteceu em São Paulo, em outros estados do Nordeste, isso é muito evidente, né, a questão da necessidade da gente maquiar um pouco a crise, né, de você usar sofismas para amenizar essa crise. Não, nós não temos racionamento, nós temos manutenção preventiva do sistema, né? Nós não estamos no volume morto, nós estamos no terceiro volume estratégico, né, do reservatório. Então tem coisas assim que a gente olha só para um leigo muito afastado realmente do que é a importância da água nos centros urbanos, né, que pode cair numa conversa dessa, né? E existem outras, né? Por exemplo, a previsão climática que foi feita para a região sudeste na crise de 2013, 2014, você olhar, apesar de não concordar com o modelo da previsão sazonal utilizada no país hoje, tinha 25% de chance de ser seca e 75% de ser normal ou chuvoso. E o gestor de recursos hídricos lá, o secretário de recursos hídricos, até uma pessoa da área, né, ele coloca numa matéria do Globo dizendo que não tinha como prever essa seca, porque tinha 75% de chance de ser normal ou chuvoso. Ora, tinha 25% de chance de ser seca. E esse era o cenário para ser utilizado diante do estado do sistema Cantareira. 25% de chance não é uma probabilidade desprezível, é 1 em 4. Se eu tivesse essa chance, eu jogava na loteria todo dia. É claro que o prêmio devia ser baixo, né? Porque com essa chance de ganhar, mas esses sofismas eles estão muito presentes, né, nos gestores, né? E isso é algo que você vê no país todo, né? Eu acho que essa componente de comunicação, ela vem sendo lidada muito por gente de campanha e não gente de comunicação. Porque se fosse gente, profissionais de comunicação, iria entender claramente a importância de ser transparente quanto à temática, né? Não é feio dizer que nós vamos ter que implementar um racionamento. O racionamento é um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, né? Mas infelizmente o setor de comunicação, ele ligado a governos, e aí eu falo de maneira geral, né, ele está muitas vezes ligado à questão do marketing político, não à comunicação da temática que é a escassez hídrica.
Eu acho que, primeiro, nós colocamos na agenda do governo, né, o pensamento de médio e longo prazo. Isso aí foram várias discussões que a gente tem feito no âmbito do governo Camilo, né, da necessidade da gente pensar o médio e longo prazo. Eu me expressei muito claramente que esse grupo, com certeza, ele vai ser reconhecido pela resposta à crise. Mas a gente não pode ficar conhecido como o grupo só da crise. A gente tem que ser também o grupo que pensou o médio e longo prazo. E aí o Teixeira, uma iniciativa própria, ele lançou o plano, que inicialmente era o plano decenal, né, mas diante do volume de ideias e de recursos necessários para implementar, viu-se que na verdade é o plano Ceará 2050, porque 10 anos é pouco para implementar. Então, e ali não está presente só infraestrutura, que é muito comum quando a gente vê respostas de governo, né, a gente lança a mão só de infraestrutura, né, e o foco na infraestrutura é outro problema, porque ele tira o foco da gestão, né. A gestão é tão importante quanto a infraestrutura. A infraestrutura ela pode se tornar até um problema, né, porque a água é vetor de desenvolvimento. Você levar água para regiões vulneráveis, você está colocando mais pressão sobre essas regiões vulneráveis, né? Então a infraestrutura ela pode ser um problema. E o foco na gestão que a gente tentou dar com a iniciativa de planos de seca para todos os sistemas hídricos, para algum sistema de abastecimento urbano, para estudo de controle de cheia. Nesse momento, pensar em cheia, né? A gente tem que pensar em cheia na seca e na seca na cheia, né? A gente não pode esquecer esses extremos, a gente tem que estar sempre atentos à possibilidade da sua ocorrência. Então, essa componente de estudos ela está muito presente, o conhecimento está muito presente aí. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da FIEC, exatamente sobre uma reflexão sobre o setor de recursos hídricos, essa questão da crise atual e o pensamento futuro, o olhar futuro, né, para as próximas crises, né? E lá nós tivemos uma fala do secretário Maia Júnior, secretário atual de Planejamento, que ele coloca muito claramente que a maneira do Ceará dar um novo salto de desenvolvimento é exatamente pelo conhecimento. É a única maneira da gente criar desenvolvimento no Ceará. A questão do consumo, né, da diversificação do consumo já passou, né, agora nós temos que dar o salto através do conhecimento. Conhecimento gerando bens de maior valor agregado, conhecimento também pela questão de tecnologia da informação, né, que é outra área que nós temos que avançar em muito e só precisa cérebro, então nós temos o material necessário, né, investir, né, fortemente nessas áreas para dar esse novo salto. Então a componente conhecimento está aí, ela está marcada nesse governo, agora nós temos que, infelizmente com a crise que nós estamos passando, né, na economia, nós temos que fazer uso melhor ainda dos recursos que nós temos hoje disponíveis. No que diz respeito à relevância, eu acho que a relevância dessa informação ela ficou bem evidente, né, esse período agora, né. Eu acho que nós tivemos um salto no reconhecimento, né, assim, não dito por mim, mas dito por políticos, dito pelo setor de recursos hídricos, né, dito em reuniões de governo, né, por atores até que antes, né, malhavam muito a instituição, né. É claro que esse reconhecimento ele não vai atingir a escala, né, do Estado como um todo, a população de maneira geral, porque o cearense também gosta muito de uma piada, né, então ele não vai perder a oportunidade da piada, é mais fácil ele perder o amigo, né. Mas essa questão da relevância da informação, eu acho que ficou muito clara para o governo, e é por isso mesmo que o governo resolveu investir, né. Eu acho que o plano de cargo que foi implantado já parcialmente, deve ser finalizada a implantação agora em janeiro de 2018, o concurso que nós vamos lançar agora, eu espero ainda esse ano, né, para 40 técnicos, 35 pesquisadores e 5 da área administrativa. Então tudo isso mostra, deixa evidente o reconhecimento desse governo, né, e dos atores que nos ajudaram a construir esse reconhecimento, né, do papel da FUNSEMI no setor de recursos hídricos em particular, mas não só nesse setor.
Eu acho que a gente tem que investir mais no sistema em si, né, no sistema de previsão, né, dar utilidade a essa previsão, maior ainda, né, e para isso esses estudos que a gente identificou como necessários, né, como incorporar essa previsão, por exemplo, nos planos de contingência, né, como incorporar essa previsão no plano de controle de cheia do Castanhão, né, olhando o outro extremo, né. Então isso tudo é muito relevante para as secas futuras, né. Agora nós temos uma vantagem com relação a essa seca, é que o sistema de monitoramento ele está mais maduro, né? E o sistema de previsão também está mais maduro, porque nós fizemos uma mudança em 2013, em pleno período de seca. Nosso sistema de previsão, a mudança mais dramática que nós fizemos foi em janeiro de 2013, nós colocamos operacional um sistema baseado em modelagem atmosfera global, rodado na FUNSEMI, acoplada com modelos regionais, tirando o viés subjetivo da previsão sazonal. Então nós pudemos tirar um pouco o componente humano, suas vaidades, né, suas disputas de ego, num processo de previsão sazonal, só para vocês entenderem, ela é um processo de diálogo entre especialistas, né? E aí entra vaidades, entra componentes humanos, né, que a gente não tem muito controle, né, do que sairá. Existem mecanismos de proteção, né, em divulgar um cenário que é mais crítico, né? Existe uma tendência, por conta até de um processo meio de negociação, né, que a gente fique em torno da média como categoria mais provável. E isso passa um sinal muito, digamos, neutro para o processo de tomada de decisão. Então vai ser em torno da média, a gente não precisa fazer muita coisa. Não. Na verdade, até mesmo em torno da média, para o setor de recursos hídricos é uma preocupação, porque em 50% dos anos em torno da média, nós temos aporte abaixo da média. Porque uma coisa é prever chuva, e a gente precisa entender isso. Outra coisa é prever aporte. Existe uma série de processos intermediários entre a precipitação, né, e a geração de escoamento que precisam ser levados em consideração para que a gente realmente tenha um valor agregado à previsão climática. A nossa contribuição tem sido muito fazer uso da previsão climática no processo de cenarização, ou seja, dos aportes que nós teremos nos reservatórios. Então a gente usa a previsão, roda modelos hidrológicos e nós temos as vazões afluentes a cada reservatório estratégico do estado. Às vezes as bacias são muito pequenas, a gente utiliza outros mecanismos para cenarizar, né? Mas na grande parte dos sistemas mais relevantes, Jaguaribe, região metropolitana, a gente usa um processo acoplado de modelagem hidrológica ao sistema de previsão climática. E a cenarização de mais longo prazo, a gente analisa campos oceânicos, né? A gente tem um sistema de monitoramento semanal, que a gente apanha dados no globo, né, e gera produtos e passa todos esses produtos para atores federais e estaduais, né, que têm afeição, não é, com esse processo de tomada de decisão ligado ao setor de recursos hídricos. Então, como o El Niño está evoluindo ou está se arrefecendo, né, a probabilidade dele estar presente na próxima estação chuvosa e impactar negativamente, esse tipo de produto ele é fornecido ao setor de recursos hídricos, tanto federal quanto estadual. Não, o que a gente tem, assim, ainda na componente conhecimento, algo que a gente tem buscado são muitas parcerias, né? Muitas parcerias internacionais com Holanda, Alemanha, Estados Unidos, né? Pessoal da África também. A gente às vezes esquece que tem um continente com realidade mais próxima da gente, né? A gente tem buscado essas parcerias internacionais e feito projetos comparativos de secas nesse continente, África, e as secas aqui na região Nordeste. Então, essas são linhas de pesquisas que a gente tem buscado, até porque tem algumas soluções que às vezes não são nem tão tecnológicas, elas são mais do dia a dia das comunidades locais, quando a gente olha os impactos mais locais de uma seca, né? E também tem parcerias que buscam, né, inovações tecnológicas no sistema de suporte à decisão, na questão da previsão climática, né, na questão da modelagem hidrológica, né? Tudo isso a gente está bem focado nesse momento, exatamente para ter um sistema bem refinado para os próximos eventos mais críticos que nós viemos a passar.